Não tem negócio de precisar de dinheiro para empreender, não, meu filho. Se o cara precisar de dinheiro para empreender, então ele não é empreendedor. Tire da sua mente essa filosofia miserável de que só faz dinheiro quem tem dinheiro. Isso é uma mentira deslavada. Muitas pessoas gostariam de abrir a empresa do zero. Gostariam de empreender em cima do seu próprio projeto. Queriam nunca mais ter que voltar ao seu antigo local de trabalho. E gostariam muito de concluir o ano de 2026 comemorando pelos seus muitos milhões faturados. Mas a verdade é que as coisas não são tão fáceis como parece, né? O empreendedorismo, da forma como ele realmente é, ele não é linear, ele não é um caminho em linha reta, ele é um caminho cheio de declives, de caminhos inclinados, cheio de buracos e de problemas. E nós, empreendedores, nós temos que nos adaptar a resolver problemas. Nós temos que ser o homem da mente forte, que sabe resolver problemas e que, muito embora possa desfrutar de um pouco mais de liberdade, não usa dessa liberdade para fugir dos problemas, mas resolve os problemas para poder desfrutar da liberdade. Aqui é o canal Código Siqueira e nesse vídeo eu te apresento como que eu fiz para faturar R$1 milhão no espaço de um ano sem investir absolutamente nenhum centavo. Se você for o cara que está nesse vídeo buscando um caminho fácil para executar o que eu coloquei aqui na capa desse vídeo, meu amigo, eu lhe digo que esse canal aqui não é para você. Esse vídeo não é para você porque não tem nada fácil aqui, não foi nada satisfatório, não foi nada confortável. Você vai ter que, se você quiser ter um grande resultado em vendas, em empreendedorismo, você vai ter que abrir mão da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde emocional, para que você, em troca disso, alcance o seu objetivo. E se você está aqui nesse vídeo, se você está assistindo o canal Código Siqueira, então quer dizer que você foi impulsionado pela curiosidade de saber como foi que eu fiz para faturar R$1 milhão no espaço de um ano sem investir absolutamente nenhum centavo. Isso mesmo que você está ouvindo, meu filho. Eu não investi nenhum centavo, mas tive um faturamento de R$1 milhão. E você pode perguntar, existe esse tipo de negócio? Eu te digo que existe. Se existe, o meu talvez seja o mais simples, o mais pequeno. Existe muito negócio bom no mercado que dá faturamento excelente, né? E afinal de contas, quem realmente faz o faturamento é você que é vendedor, que é empreendedor, que é o cara que está na frente da sua empresa. Então, se você quiser saber o que foi que eu aprendi, quais são os erros que eu cometi e realmente eu quero transmitir esse conhecimento com você para que você não cometa os mesmos erros, fica comigo até o final desse vídeo, curte, comenta, compartilha, dá o like aí, ativa o sininho de notificações, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Dito isto, vamos lá ao assunto que realmente importa nesse contexto. A maioria das pessoas, pessoal, quando começa a empreender, quando abre uma empresa do zero, ela não tá indo ali porque ela acha bonitinho, né? Ela vai porque é o jeito. Ela tá precisando de fonte de renda, tá precisando pagar a conta em casa, tá precisando pagar a conta de energia, tá precisando fazer compras no mercado e ela precisa de uma fonte de renda. Mas o que foi que acabou de acontecer? Essa bendita pessoa foi demitida do seu local de trabalho. O chefe chegou para ela assim na cara dura e disse: olha, meu amigo, você tá demitido. E realmente foi o que aconteceu comigo também. Eu fui demitido da empresa onde eu trabalhava por uma coisinha simples que você vai saber exatamente agora. Eu não tinha resultado satisfatório em vendas, certo? O supervisor simplesmente chegou para mim e disse: olha, Siqueirinha, é o seguinte, a chefia da empresa, os donos da empresa não estão felizes com você. Você praticamente não sabe vender, então você tá demitido. Foi basicamente o que ele quis dizer, né? Eu sei que ele não falou por maldade, ele só estava executando o que o superior tinha mandado ele fazer, mas é o que eles estavam dizendo para mim. Eu fui demitido porque eu não tinha um resultado satisfatório em venda. Mas eu não fiquei decepcionado, eu não fui reclamar, eu só agradeci pela oportunidade e fui embora com um pensamento na minha mente: eu vou abrir a minha empresa do zero e vou trabalhar vendendo, na venda ativa, meu filho. Eu vou bater de porta em porta, eu vou até onde for necessário e não importa o que eu tenho que fazer, a minha empresa vai dar certo. Mas com esse objetivo de abrir uma empresa do zero, de começar a fazer o que eu amo, o que eu gosto de fazer, que é empreender, eu me peguei diante de um problema que trava a maioria dos brasileiros que querem empreender, que querem abandonar seus antigos locais de trabalho, que querem abandonar seus concursos, que querem seguir um caminho diferente daquele que os pais deles disseram para eles seguir. Eu me deparei com a falta de recurso financeiro. Exatamente, meu filho. Eu parei diante de mim e eu pensei: peraí, eu quero empreender, eu quero abrir uma empresa do zero, mas eu não tenho dinheiro. Quando eu digo para vocês, pessoal, que eu não tinha dinheiro, eu tô falando 0 centavos na conta. Eu não tinha nenhum centavo na conta. É assim que estava acontecendo a situação. Eu saí absolutamente sem nenhum centavo para poder investir na minha empresa, certo? E isso por si só já seria suficiente para desmotivar a grande maioria dos brasileiros, né? A gente sabe que o cemitério tá cheio
de gente brilhante, com ideias brilhantes, que não tiveram coragem de iniciar o seu projeto, de empreender, de começar uma empresa do zero, porque confiaram demais naquele ditado que diz: só faz dinheiro quem tem dinheiro. E a verdade é que isso não é verdade. Faz dinheiro quem sabe vender. E eu ignorei essa situação e comecei a pensar em formas de executar o meu projeto sem precisar tanto de dinheiro. E foi aí que eu percebi que eu ia ter que começar sem um carro para andar, sem uma moto para andar, sem uma bicicleta para andar, ou seja, eu ia ter que sair vendendo a pé, o que é uma coisa que eu não me reclamo. Se fosse preciso hoje eu faria novamente, porque não é vergonhoso. Existe muita coisa vergonhosa, meu filho. Agora vender não é vergonhoso, é uma coisa nobre, digna e que movimenta a economia desse país. De qualquer nação do mundo, o que movimenta a economia é venda. Então eu sou muito orgulhoso por isso, gosto de ser vendedor e é o que eu gosto de fazer. Mas eu percebi que eu não ia começar com um transporte bom para andar. Eu não ia poder chegar todo bem vestido na beca, confiante na casa do cliente, para ele olhar para o meu carrão e dizer: eu posso fechar o meu projeto com esse cara, eu posso apertar a mão desse cara, fechar negócio com ele, porque ele tem recurso financeiro, ele é um cara rico. Eu tinha que chegar a pé, todo suado, cansado, muitas vezes levava banho de chuva no caminho para poder fazer a coisa acontecer, mas eu não reclamava. Todo dia eu levantava de manhã e executava a venda do mesmo jeito que eu tinha feito no dia anterior, com uma vontade inabalável. Lógico que eu também comecei sem escritório, não tinha uma roupa de marca para poder vestir, para poder executar isso, porque você sabe que a forma como a gente se veste, a gente se apresenta, vai influenciar na venda final com o cliente. Não tinha um carro do ano para andar, não tinha escritório, não tinha nada. O que eu tinha era vontade. E aqui entra a primeira lição. Eu vou te falar de lições e vou te falar de coisas que eu aprendi, coisas que hoje eu trago comigo. E eu digo para você uma coisa, meu amigo: eu faturei 1 milhão no espaço de um ano sem investir nenhum centavo. Mas a coisa mais incrível que eu aprendi é que todo esse tempo eu tava praticamente evoluindo. Mas eu percebi que eu ia ter que começar, meu amigo, sem um transporte para andar. O que é que eu fazia? Eu pegava carona com meus amigos, né? Eu saía daqui, da minha região, que eu moro no interior de Pernambuco, eu ia pra capital vender lá de carona. Eu ia de carona com os meus amigos. Olha, meu amigo, tu vai pra onde? Eu vou pra Recife. Ah, então eu vou contigo. Eu vou pegar essa viagem aí junto contigo e vou lá. Vou tentar vender na capital. Vou tentar fazer nome lá. Vou tentar conseguir cliente naquele lugar. A título de curiosidade, eu preciso te dizer para que você norteie aí o que é que eu tava fazendo. Eu trabalhava com energia solar, ou seja, eu abri uma empresa para instalar projetos de energia solar. Eu pegava, não tinha uma placa, não tinha inversor, não tinha equipamento nenhum, não tinha estoque de nada, não tinha escritório, não tinha absolutamente nada, meu filho. Quando eu te digo que eu investi absolutamente R$0, é isso que eu tô querendo te dizer. Eu comecei simplesmente com a cara e a coragem. Eu comecei com a vontade inabalável de conseguir chegar no meu objetivo de estruturar uma empresa. Eu não tinha nem o objetivo de faturar. Não, vou faturar aqui 1 milhão, 2. Não, velho. Quando eu comecei, eu tava tão quebrado, tão liso, que tudo que eu queria era sobreviver mais um mês. E aí eu trabalhava pensando em sobreviver mais um mês, porque eu sabia que se eu levasse um impacto muito grande, eu quebrava, porque eu não tinha estrutura financeira para sofrer nenhum impacto. Então eu tinha que fazer tudo bem certinho, tudo bem feitinho, para garantir que eu ia subsistir. O que é que eu fazia? Eu pegava carona junto com meus amigos, chegava em Recife, ficava hospedado na casa de alguns dos meus amigos e dizia: meu amiguinho, agora é o seguinte, eu vou sair para vender. E aí eu fazia isso, eu saía no mundo, ia para ir vender, né? Avenida Caxangá, quem é da região de Pernambuco sabe do que eu tô dizendo, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu ia para Caxangá, saía andando de comércio em comércio da Caxangá em Recife. Para quem não sabe, a Caxangá, a avenida mais em linha reta, mais comprida da cidade de Recife. E eu ia para aquele local lá, meu amigo, passado em comércio, de hotel em hotel, restaurante em restaurante, de mercado em mercado, em qualquer lugar, de adega em adega, para poder conseguir vender meus projetos de energia solar, porque eu tinha o objetivo de manter minha empresa saudável, de pé, e eu queria dar certo. Mas não foi fácil, não foi uma coisa simples, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para você. Na verdade, esse vídeo é um pedacinho da minha história, né? Um pedacinho da forma como eu comecei, da forma como eu realmente tive a ideia de fazer. Não foi uma coisa fácil. Na verdade, eu fui demitido, eu precisava de dinheiro, precisava de renda. E para você ver uma questão interessante, eu fui demitido por não saber vender, fui demitido por não ter resultado em vendas, mas na minha empresa eu faturei no espaço de um ano mais de R$1 milhão. Eu tô te dizendo aqui 1 milhão por modéstia, mas a verdade é que eu faturei mais de R$1 milhão sem investir nenhum centavo. Por quê? Porque eu sabia vender. Muito embora a empresa tivesse me demitido alegando que eu não sabia vender, mas a verdade é que na minha mente eu tinha uma confiança inabalável de que eu era um bom vendedor. Eu acho que de alguma forma isso deve ter me ajudado. Mas eu já disse para vocês que as coisas não são fáceis. Eu fiquei no início muito preocupado, foi muito deprimente o início, porque eu me peguei diante de algo que eu não sabia fazer. Eu nunca tinha abrido uma empresa do zero, nunca tinha abrido um negócio realmente onde eu caísse de cabeça ali do zero. Então eu fiz uma coisa que para mim era uma novidade. E o cérebro humano, pessoal, vocês sabem disso, ele não tá acostumado a lidar com coisas novas. O cérebro humano, ele é programado para ficar no conforto, na segurança. E aí eu me atirei praticamente de um avião, confiando que no meio do percurso, antes que eu caísse e
batesse no chão, eu conseguiria construir um paraquedas. Literalmente, muitas vezes eu contei com o ovo que a galinha ainda não tinha botado, meu filho. Então eu contava com o ovo que ainda estava com a galinha. Eu vendia meia dúzia de ovos, vendia uma dúzia de ovos, sendo que a galinha nem tinha botado o ovo ainda. Isso exige coragem. E eu te pergunto uma coisa, qual é o empreendedor que deu certo, que não teve coragem, que não investiu toda a sua energia, toda a sua inteligência, toda a sua disposição num projeto que ele estabeleceu, num ponto que ele disse que ia alcançar? E o que você está correndo atrás realmente vale a pena do jeito que você está dizendo? Você é capaz sim de sofrer ali por aquele negócio 6 meses, 1 ano, 2 anos, se o que for necessário, mas você chega lá. Para vocês terem uma ideia de como eu estava focado em simplesmente sobreviver mais um mês, eu digo para vocês, eu não percebi que eu tinha faturado R$1 milhão, a não ser quando o ano acabou. Quando eu terminei o ano, que eu fui calcular quanto que eu tinha vendido, eu percebi que eu tinha faturado R$1 milhão. Ou seja, eu estava tão focado em permanecer vivo no mercado que eu não tinha percebido o quão bem eu estava vendendo. Só que faturar R$1 milhão não é uma coisa glamurosa, não é algo que seja motivo de romantizar o empreendedorismo. Eu sei que se você pesquisar aí no YouTube, você procurar aí como faturar R$1 milhão, vai ter um monte de gente dizendo como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas a verdade é que se você for colocar muitas coisas em prática, pouquíssimas delas vão funcionar. O que não pode de forma alguma é você não colocar nada em prática. Você tem que cair para cima, tem que tentar fazer a coisa acontecer, mesmo que você caia, que você erre, você levanta e faz novamente. E eu te digo, muitas vezes, meu amigo, eu tive que me motivar, eu tive que me olhar no espelho e dizer, olha, tente mais um dia, faça mais uma vez. Eu sei que você tentou esse dia aí passado, não teve resultado, você tentou o mês passado, não teve resultado, tente mais uma vez, faça mais uma vez, até a coisa dar certo. Eu não queria admitir que eu tava caindo, que eu tava indo mal no negócio, eu queria aceitar somente uma verdade. Eu sabia vender, eu tinha potencial e eu ia fazer a coisa dar certo. Mas para isso, eu tive que aprender coisas. E eu aprendi errando. Eu digo uma coisa para vocês, pessoal. Eu aprendi muito mais errando do que acertando. Os acertos são bons, a gente fica feliz, né? O sim é muito melhor do que o não. O acerto é mais legal, a gente fica mais feliz. Mas o que realmente traz aprendizado para o empreendedor, e é uma coisa da qual a maioria das pessoas, elas fogem, e a gente é ensinado desde a escola a procurar somente o acerto. Mas o que realmente transforma a mentalidade do empreendedor e coloca ele sempre um degrau a mais são os erros. E a primeira coisa que eu cometi, que foi um erro, foi não saber escolher o contador que ia guiar a minha empresa, que ia cuidar da minha empresa. E meu amigo, infelizmente, esse foi meu primeiro erro, foi um erro que me custou, foi uma cacetada financeira que eu levei. Para você ter uma ideia, só a título de curiosidade, eu faturei R$1 milhão, bonita, uma conversa bonita que deixa a gente feliz, mas eu também perdi R$70 mil no mesmo ano onde eu faturei R$1 milhão. E você sabe de uma coisa, faturar R$1 milhão não quer dizer que eu lucrei R$1 milhão, não. Faturamento, meu amigo, é diferente de lucro. Faturamento é uma coisa bonita, glamurosa, né? Muito embora a gente não queira aceitar isso, mas o que importa de verdade numa empresa é lucro. E você tá ali na luta, não pode errar, não pode cair, qualquer coisinha já é um tropeço muito grande. Fui lá por causa de um contador, levei uma tacada. Outra coisa que me levou até o prejuízo foi basicamente fazer parcerias com pessoas erradas. Eu lidei com muita gente honesta, né? Realmente eu conheci muita gente honesta, muita gente boa nesse período do 0 ao primeiro milhão faturado. Só que eu também conheci muita gente desonesta, gente que percebeu que eu tava evoluindo gradativamente, paulatinamente, e olhou pra mim e disse, olha, eu vou tirar alguma coisa desse trouxa, desse besta. Fiz parceria com essas pessoas realmente por uma falta de visão, uma falta de maturidade, e realmente no final acabei levando prejuízo. Então, o primeiro erro que eu cometi foi literalmente contratar o contador errado. A segunda, praticamente, foi fazer parceria errada, que também com o contador faz a mesma coisa, né? Mas eu coloco como uma coisa à parte. Eu fiz parceria com pessoas erradas, já tanto que hoje eu sou muito seletivo com questão de parceria. Eu não faço parceria com qualquer um, não faço parceria com qualquer pessoa. O próximo erro que eu cometi, basicamente, foi ser apressado quando a decisão era de paciência. Ou seja, muitas vezes a gente tem que ser paciente e no lugar disso a gente quer o resultado rápido ali, a gente quer que a coisa aconteça rápido e tome prejuízo, meu filho. Tome prejuízo na cabeça até você aprender a fazer o certo. Negócio é feito com paciência. Não dá pra correr, meu filho, quando tu tá com o bolso liso. Se tu tá liso, meu filho, tu tá abrindo uma empresa do zero, sem não centavo do bolso, se tu for correr, tu vai tropeçar, vai bater com a cara no chão e vai ser pior ainda. A situação que já é difícil vai ficar pior ainda. Então, o cara não tem um carro pra andar, não tem um escritório, meu filho, pra poder ir ali refrescar a mente, ficar sozinho por 1 minuto. Eu empreendia na mesa de casa, meu filho. Essa mesa que você tá vendo esse sofá aqui, ó? Esse sofá aqui era a minha cadeira de empreendedor, meu filho. Era ali que eu sentava pra poder vender, mandar mensagem, ligar, marcar encontro, marcar visita e colocar a coisa pra acontecer, meu filho. O escritório tá ali, ó. Então, basicamente, eu tô falando de uma coisa que eu vivi, que aconteceu, que não foi fácil. Eu, em nenhum momento nesse vídeo aqui eu tô querendo aparecer, nada disso, meu filho. Não teve nada de glamuroso aqui, não teve nada de fofinho, de bonito. Foi tudo muito difícil. Eu perdi muita noite de sono. Eu desenvolvi, meu filho, ansiedade, desenvolvi muita preocupação, muita dor de cabeça. E realmente me frustrei com muita gente, me decepcionei com muita gente. É tanto que eu comentei aqui pra vocês o erro da parceria mal feita ou parceria feita com a pessoa errada.
né? Mas independente disso, eu ainda confio nas pessoas, ainda quero fazer muitos negócios bons com muitas pessoas, apertar a mão de gente honesta, eu ganhar dinheiro, ela ganhar dinheiro e todo mundo crescer e ficar feliz. Mas vamos deixar aqui o erro e vamos para o aprendizado. O primeiro aprendizado é: nada, absolutamente nada supera uma vontade inabalável. O empreendedorismo, pessoal, é uma guerra. Um dia você pode estar radiante de alegria com o resultado que você teve e alguns 20, 30 minutos depois você pode cair no estado de tristeza, né? Porque você acabou de receber uma notícia que tal coisa não deu certo, que as coisas deram errado, o cliente que ia fechar não fechou, o boleto que não ia vir veio, a pessoa que tu achou que não ia te decepcionar, te decepcionou. Então você tem que ter uma vontade inabalável. E quando eu passava por esses momentos de muita dificuldade, realmente, meu amigo, eu confesso para você que eu pensei em desistir. Eu pensei em dizer: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde aqui, eu não quero mais essa porcaria pra mim, isso é muito difícil. Só que aí, sabe o que é que eu fazia? Eu ia até o banheiro, me trancava sozinho no banheiro, me olhava no espelho e dizia, me olhando no olho, dessa forma aqui: meu amigo, olha, você não pode desistir, deu errado, faça mais uma vez, você precisa continuar, e se você desistir, é porque você não passa de um covarde fracassado. É o que eu dizia, me olhando no espelho. Eu não tô dizendo que você deve se olhar no espelho e falar isso, né? Isso é uma palavra muito forte, covarde, fracassado, mas era o que eu dizia pra mim. Na minha mente, eu pensava o seguinte: se eu desistir, só porque fugi da pressão, só porque fugi do erro, só porque eu não tive dinheiro pra fazer a coisa acontecer, velho, que se ferre o dinheiro. Não tem negócio de precisar de dinheiro pra empreender, não, meu filho. Se o cara precisar de dinheiro pra empreender, ele não é empreendedor. O empreendedor é o cara que vê a solução, não existe, meu filho, certo? O empreendedor é o sujeito que vê a solução, que só tem problema. Ele entra numa sala cheia de problema, tá uma porcaria a situação, e o empreendedor olha lá com a visão mental dele e diz: olha, eu tô vendo a solução aqui. Então eu não aceitava na minha mente de que eu não tinha potencial pra fazer a coisa acontecer só porque tava faltando dinheiro, eu tinha que fazer, certo? E eu me olhava no espelho e dizia: olha, meu amigo, se você desistir, é porque você não passa de um covarde fracassado, você é um frouxo, você não vai conseguir fazer porque você é covarde, certo? Então eu saía de dentro do banheiro, fechava a porta de novo atrás de mim e dizia o seguinte: meu amigo, eu vou fazer, nem que pra isso a minha mente precise sangrar, não importa o que aconteça, eu abro mão da minha saúde mental, mas esse negócio tem que acontecer e tem que dar certo. Então a primeira lição é essa daqui: nada, absolutamente nada supera a boa e velha persistência. Nada supera uma vontade inabalável. Segunda coisa que eu posso te dizer aqui, meu filho, segundo aprendizado, segunda lição: todo negócio é por pessoas. Nem todo negócio é por negócio. Nem todo negócio é por dinheiro. Nem tudo que você vai fazer, você tem que fazer pensando num ganho futuro. Nada disso. Tem coisa que você tem que fazer por amor ao ser humano. E esse meu cuidado pelos homens, esse meu cuidado pelas mulheres, pelas crianças, esse meu cuidado pela família que confiava em mim para fechar um projeto comigo, fazia com que eu procurasse o melhor que eu pudesse para ela. Eu quero conseguir para você, meu amigo, o melhor material. Eu quero conseguir para você o melhor atendimento. Eu quero conseguir para você tudo que eu conseguir de melhor aqui. Porque nem todo negócio é por negócio, mas todo negócio é por pessoas e é feito com pessoas, certo? Então você tem que ter um amor pelo ser humano se você quiser ser um empreendedor. Essa terceira lição aqui eu deixo por último, mas não é que ela seja menos importante. Eu poderia colocar ela no topo do vídeo, lá na introdução, porque ela é a coisa mais importante desse vídeo e foi o que garantiu que eu conseguisse, sem nenhum centavo de investimento, chegar até 1 milhão em faturamento. A questão é essa daqui, meu amigo. Olha, confiança é o ativo mais caro que o ser humano pode ter, tá certo? Confiança. Você pode ter dinheiro, você pode ter herança, você pode ser um político reconhecido na sua cidade, você pode ser o sujeito que tem um sobrenome forte, você pode ter o que for, meu filho. Mas se você não tem a confiança do seu cliente, você não é absolutamente nada. Nada. E eu digo pra vocês uma coisa: tinha muita gente, muito cliente, que colocava na minha mão 10, 15, 20 mil sem receber absolutamente nada a princípio. Ou seja, o cara confiava tanto em mim, confiava tanto, que ele me pagava o valor integral da venda que eu tinha feito. Quando era 10, 20 dias depois, eu entregava o serviço pronto, concluído a ele: ó, tá tudo ok, meu amigo, tá tudo feito, a gente concluiu aqui o que eu tinha lhe prometido, mas o cara já tinha pago 10, 15, 20 dias antes que eu entregasse o serviço para ele. Isso se chama confiança. O cara pagava sem ver eu fazer o serviço, ele só via depois que já tinha pago. Eu lhe digo uma sacada aqui, que se você tiver ficado até o momento desse vídeo aqui, até o momento que eu falei isso, beleza. Se não ficou, meu filho, perdeu. Então, para você que ficou até o final desse vídeo aqui e ouviu esse pequeno detalhe aqui, escute bem. Como foi que eu fiz para faturar R$ 1 milhão sem investir nem um centavo? É muito simples. Não dá pra fazer isso sem dinheiro, eu já vou lhe dizer isso. Não tem como fazer sem dinheiro, certo? Aí eu lhe digo: você pode dizer: você acabou de dizer que não investiu nem um centavo. Exatamente, não investi nem um centavo meu. Eu usei desde o início o dinheiro do cliente. Os caras confiavam tanto em mim, no meu nome, na minha honestidade, na minha integridade, na minha conversa, que eles pagavam o projeto à vista para que eu executasse depois. E foi aí que eu consegui. Eu pensei: rapaz, eu não tenho dinheiro, só tem um caminho para conseguir fazer esse negócio aqui dar certo. Eu preciso que ele pague uma entrada do valor da venda que eu tô fazendo para ele, que seja
tão boa que eu deixe pronto o serviço e que quando eu volto lá para concluir, o que se ficar faltando alguma coisa dele me pagar, que seja o valor do meu lucro. Foi assim que eu consegui. Então, tire da sua mente essa filosofia miserável, pobre, de que só faz dinheiro quem tem dinheiro. Na verdade, isso é uma mentira deslavada que seu pai, sua mãe colocou na sua mente, e eu quero que você se desfaça dessa mentalidade. Acreditando no que eu tô dizendo aqui, não precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Você pode usar o dinheiro de outras pessoas. Você precisa usar o dinheiro de outras pessoas. Aí, se você quiser se endividar com o banco, se endividar com um amigo ou com a agiota, se você tiver feito para fazer isso, aí é uma escolha sua, meu filho. Mas a melhor forma que existe de você trabalhar e ter um caixa ali realmente saudável financeiramente é usando o dinheiro do cliente, porque o dinheiro do cliente é o dinheiro mais barato que existe, é um dinheiro que você não paga juros sobre ele. Essa liçãozinha que eu tô passando aqui, meu amigo, ela vale 10 mil reais. Você poderia mandar 10 mil reais para minha conta só por causa do que eu tô dizendo aqui, porque isso aqui economiza 6 meses de sua vida, 6 meses de perda de tempo mental. Você pode usar dinheiro de várias fontes de renda diferentes, né? Vários mecanismos diferentes que podem lhe fazer, lhe levar ao empreendedorismo, ao sucesso financeiro, sem que você tenha nenhum real do bolso. Meu filho, trabalhe com o dinheiro do cliente. Basicamente é isso. E para que você consiga fazer isso, você vai precisar de uma coisinha muito importante chamada de confiança. Essa é a coisa mais importante que eu tenho para lhe dizer isso. Confiança é o ativo mais importante que o empresário pode ter. Ele não vai ter como a coisa mais importante o dinheiro, nem os contatos políticos, nem os contatos empresariais, nem network, nada disso. O que ele vai ter de mais importante na carreira de empreendedor que ele começou a executar é a confiança. E se você gostou desse vídeo, eu agradeço por ficar até o final. Comenta, curte aqui o nosso vídeo, meu filho. Dá um like, não custa nada você fazer isso. Compartilha e manda para aquele seu amigo que tá com um monte de dúvida na cabeça de como fazer para iniciar uma empresa do zero. E eu lhe digo, meu amigo, é muito mais simples do que você imagina, mas simplicidade não é sinônimo de facilidade, tá certo? Então, se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço muito. Até a próxima.